Nós vamos trazer agora, conversar aqui com a nossa amiga Natália Amaral, jornalista, chefe de reportagem do Jornal O Dia, sobre um marco. 75 anos de história escrita diariamente nas páginas do Jornal O Dia, o único impresso em circulação no Estado, um patrimônio que carrega a marca da credibilidade, o compromisso com a verdade e, acima de tudo, o compromisso com os leitores, os milhares de leitores que diariamente se informam através das páginas do Jornal O Dia. E nesse final de semana tem uma edição especial que relembra fatos marcantes, fatos históricos que foram contados nas páginas do Jornal O Dia. Quem vai trazer os detalhes dessa edição é a Natália Amaral, jornalista, chefe de reportagem do Jornal O Dia. Natália, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda ao programa. Eu acompanhei ali na redação, sei que foi um trabalho de pesquisa intenso, um trabalho de produção intenso também, que agora vai chegar, vai se tornar realidade e se torna também até eu diria, um documento histórico desse momento do Jornal O Dia, 75 anos. Vamos antecipar aqui para a gente como é que foi esse processo e o que as pessoas podem esperar dessa edição especial. Por favor, bom dia. Natan, assim, a gente está fazendo uma edição realmente diferente, né? Os nossos assinantes que acompanham o Jornal O Dia todos os dias vão perceber que, assim, a gente já entrega um conteúdo de qualidade diariamente, mas esse é um conteúdo especial porque ele foi... a gente está elaborando esse jornal há alguns meses. É um jornal que vai ter 3 cadernos, né, com 48 páginas. Então, é um jornal completo. Nós vamos trazer aí fatos marcantes da história do Piauí que foram contados pelo Jornal Dia, né? O Jornal Dia que está aí no mercado desde 1951. Então, a gente, pesquisando o jornal, lendo o jornal, vendo os fatos que marcaram a história do Piauí, a gente selecionou aqueles que a gente acredita que sejam os mais relevantes durante esses 75 anos, e a gente contou esses fatos a partir da ótica das pessoas que participaram dele, né? Por exemplo, a gente tem aí uma matéria com o Hugo Napoleão, né, que foi ex-governador do estado, ex-ministro, e que vem para falar sobre a redemocratização aqui no Piauí por ter sido o primeiro governador, né, após essa redemocratização. Então, a gente traz vários exemplos. A gente também tem uma entrevista exclusiva com a Sara Menezes, que foi a primeira brasileira a ganhar ouro no judô, nas Olimpíadas. Então, a gente tem aí um jornal realmente muito bem pensado, muito bem preparado, com muito carinho, com muito cuidado, né, por toda a equipe do Jornal Dia. E espero que a população receba muito bem, né, esse jornal, porque realmente ele foi feito com muita responsabilidade e com muito amor, né, porque assim, a gente que está no Jornal Dia, a gente tem uma equipe aí que está há mais de 10 anos no jornal, então a gente trabalha todos os dias com muito amor pelo que a gente faz e muito cuidado também, porque assim, com o passar do tempo, você acaba se apegando, né, àquele veículo, àquela plataforma. Então, o impresso, ele carrega muito isso, né? A gente já vem esse histórico de 75 anos e a gente tenta entregar sempre o nosso melhor. E eu acredito que essa edição realmente vai ser uma edição especial. Natália, para você como membro da equipe, como chefe de reportagem do jornal, qual é o sentimento de participar desse momento histórico, desse jubileu de diamante, 75 anos do Jornal O Dia, e vivenciar em um momento de tantas transformações tecnológicas a presença marcante ainda de um meio tradicional como é o jornal? É muito interessante, Natan, assim, porque eu estou no Jornal Dia há 10 anos, né? Então, todos os anos a gente faz uma edição de aniversário, a gente tem um cuidado de fazer uma edição diferente. Só que eu nunca havia visto, né, nesses meus 10 anos aqui no Dia, uma mobilização tão grande como a gente está vendo agora, em torno desses 75 anos. Porque, assim, é o único jornal impresso do Estado, é um dos jornais mais antigos do Brasil, né? Então, tudo isso é graças à credibilidade, graças ao nosso público acreditar nas informações que a gente coloca todo dia ali naquelas páginas. Então, é muito gratificante poder fazer parte dessa história e poder contribuir, né, para que seja realmente um marco na imprensa do Piauí. Natália, 75 anos de muita história, e aí assim, você tem a responsabilidade ali de estar
buscando fatos que aconteceram nesses 75 anos. Como é que é um jogo assim, essa história não poderia ficar de fora, ou essa aqui infelizmente vai ter que ficar. Como é que é para fazer toda essa escolha minuciosa do que realmente vai poder fazer parte desse momento histórico? A gente fez uma reunião de pauta, né, até com o nosso amigo João Magalhães aqui, que é nosso editor de política também do Impresso, com a Tiara Borges, que é a nossa editora-chefe. Então, assim, várias mentes pensando e observando a nossa história e vendo que fatos o nosso público gostaria de ler, né? Que fatos a gente queria realmente trazer de volta. Porque a gente não queria trazer um jornal apenas comemorativo, tinha que ter relevância social. Então, para ter essa relevância, ele precisava realmente contar esses fatos que marcaram a história do nosso estado. E aí a gente cita, por exemplo, a redemocratização do Piauí, o rompimento da barragem de Algodões, o ouro da Sara Menezes, a inauguração do Albertão, que infelizmente culminou numa tragédia, né, com 8 mortes, a cassação do Mão Santa, né, que foi o primeiro governador do estado a ser cassado. Então, a gente trouxe, fez um estudo, né, desses 75 anos para realmente entender o que era de maior relevância para o nosso público. Porque a gente quer que realmente esse seja um jornal que fique para a história. Porque essa é a diferença do impresso para as outras plataformas, né? Por exemplo, se você coloca uma notícia no site, daqui a alguns anos você pode entrar, editar aquela notícia, acrescentar informações, mas o impresso ele é um documento. A partir do momento em que ele vai ali para as nossas máquinas e vai ser impresso, realmente, de fato, no papel, não tem como mudar. Então, é um documento que vai ficar aí para a história do Piauí. Espero que daqui a, sei lá, mais 75 anos ele volte a ser estudado, as pessoas voltem a usar o jornal como referência da nossa história. Assim, acredito que o Piauí tem uma falha um pouco nisso, né, de relembrar a sua história. E o Jornal O Dia, ele tem sido realmente um guardião da memória. É uma pergunta, mas também quase um comentário nesse sentido, porque se a gente for pensar 75 anos, né, Natália, vamos lá, um dia qualquer aí, 12 de setembro de 1968, né? Se a gente for observar hoje, se alguém, algum historiador, algum pesquisador quiser saber o que foi importante nessa data, eu acredito que o acervo do Jornal O Dia talvez seja o local mais adequado para ele entender o que de fato era mais importante nessa época. E aí entra, né, a questão da importância, né, da relevância histórica do Jornal O Dia enquanto um ator protagonista contando a história do Piauí nos últimos 75 anos. Eu acredito que ninguém conta e tem esse acervo guardado, né, do que ocorreu de mais importante no Piauí nos últimos 75 anos, igual o Jornal O Dia, né, Natália? Realmente, e inclusive o nosso jornal ele está passando por um processo de digitalização, né? Daqui a algum tempo a gente vai conseguir ter acesso a todas essas edições históricas de forma online, de forma rápida. Então, realmente é um arquivo completo. E até uma coisa que eu gosto muito de fazer, revisitar esses jornais antigos para entender um pouco como é que se deu essa história do nosso estado. Porque, assim, o jornalismo ele foi meio que mudando com o passar do tempo. Então, quando você pega, por exemplo, um jornal da década de 50, ele é completamente diferente do jornal de hoje em dia, né? Os fatos que eram contados ali, a forma como esses fatos eram contados. Então, é muito importante fazer esse resgate histórico e é uma coisa que a gente também está trazendo para essa edição. A gente está trazendo recortes de jornais antigos para mostrar como essa história também foi contada. A gente está resgatando, mas mostrando também como ela saiu nas páginas do Jornal O Dia. Então, eu acho muito importante, muito interessante esse fato. Natália, o Jornal O Dia faz parte da vida de muita gente. Aí tem uma mensagem aqui muito interessante que chegou no nosso WhatsApp, que eu acho que ilustra bem ao longo desses 75 anos, a importância do jornal. O Júnior Gavião, nosso ouvinte, diz o seguinte: bom dia a todos, gostaria de destacar que aprendi a ler através do Jornal O Dia, pois meus pais, ainda na Avenida União, recebiam um amigo em seu comércio que trazia o jornal no final da tarde e início da noite. Por conta disso, eu pegava o jornal e corria para ler. O Jornal O Dia faz parte do meu aprendizado. É o Júnior Gavião, que está parabenizando aqui a todos que fazem o Jornal O Dia.
É muito interessante, Natão, porque assim, eu como jornalista do dia, sempre que eu tô na rua, vivendo, sei lá, pegando um Uber, quando eu falo que trabalho no Jornal o Dia, é assim, quase sempre as pessoas têm alguma história com o jornal. Por ser um jornal muito tradicional, que remota aí a década de 50, sempre tem alguém que tem uma história com o jornal. Eu lembro que a última vez eu peguei um carro dessas plataformas e o motorista falou: ah, você trabalha no Dia, nossa, legal, o meu primo trabalhou lá entregando o jornal. Então, assim, é meio que realmente a história do jornal se confunde com a história da nossa cidade, com a história do nosso estado, da nossa população. Então, sempre que alguém puxar na memória, vai ter alguma lembrança do dia. E isso é muito, muito importante para a gente, como colaboradores do jornal mesmo, saber que o que a gente está produzindo, as pessoas estão lendo, estão recebendo, e mostra que o impresso ainda tem a sua relevância, né? Assim, por mais que as outras plataformas tenham surgido e tenham bastante força, como as redes sociais, os streamings e tudo mais, a gente vê que o impresso ele ainda carrega muito uma credibilidade dessa época. Assim, as pessoas ainda lembram do jornal como realmente um veículo que você pode confiar, que você pode saber que aquelas informações que estão ali foram apuradas, e isso é muito bom. Natália, só para encerrar o nosso bate-papo, vamos reforçar então a edição especial do Jornal o Dia, 75 anos. É uma edição, inclusive, que vai ter ali, eu acho que vai ficar um pouco pesada no sentido realmente literal, porque são muitas páginas, muitas fotos, muitas informações. Quem quiser adquirir, além dos assinantes, né, as pessoas que quiserem esse registro histórico, vai estar disponível também nas bancas, vai ser distribuído para o interior do Piauí. Como é que vai ser esse processo de distribuição dessa edição, que eu já soube que terá aí uma tiragem recorde, viu? De toda a história do jornal. Exatamente. A gente realmente está fazendo um trabalho primoroso, porque a gente espera realmente distribuir esse jornal nas ruas. A gente vai ter uma tiragem realmente muito grande, né? 5 ou 6 vezes maior do que a gente tem diariamente. A gente vai fazer essa distribuição gratuita, vai levar para o interior. Então, assim, é para realmente mostrar o peso que o jornal tem. E aqui eu acho importante a gente destacar qual é o mote dessa campanha do Jornal Dia, que vai ser... a gente, ao longo desses 75 anos, a gente sempre usou... o tema do jornal era que nós somos líderes em credibilidade. Só que como é que a gente pode ser líder agora se nós somos o único impresso ainda no estado? Então, a gente vai passar realmente a adotar um novo mote, que é o que marca o Piauí fica impresso aqui, nas páginas do Jornal Dia. Então, as pessoas terem certeza que todos os assuntos que forem de relevância no nosso estado vão estar ali nas nossas páginas. E lembrar também que no dia 5 de fevereiro a gente vai ter uma solenidade na Assembleia Legislativa em homenagem aos 75 anos do Jornal Dia, né? E que é muito importante para mostrar realmente a relevância do jornal para a nossa sociedade. Obrigado, Natália Amaral, obrigado pela presença, parabéns, né, em nome da Natália, do João Magalhães, de todos que eu também faço parte da história do Jornal Dia com muito orgulho e quero parabenizar, né, em seu nome, todos que fazem a equipe. Com certeza é um trabalho que vai ficar marcado na história da comunicação do Piauí, é um documento histórico que com certeza vai ser utilizado como fonte de pesquisa para muita gente. Obrigado, Natália, pela presença. Obrigada, Natan. Obrigada, João, Chico e a todos os ouvintes.